Oiê! Gente, mais um caso aqui no canal e hoje gostaria de explicar para vocês sobre a nossa segunda playlist. Dentro dessa segunda playlist, irei contar casos que as pessoas, no caso as vítimas, chegaram perto da morte, mas não morreram por um triz. Então vamos para o caso de hoje? Joseph Fritzl nasceu em 1935 na pequena cidade de Amstetten, na Áustria, filho de Joseph Fritzl, pai, e Maria Fritzl. Em 1944, Joseph Fritzl, pai, acabou falecendo na Segunda Guerra Mundial. E a partir daí, a sua mãe, Maria, começou a ter muitos comportamentos desequilibrados, nos quais envolviam bater, repreender e negligenciar seu filho Joseph Jr. E as pessoas que conheciam Maria na época falavam que ela queria muito ter um filho, mas não as responsabilidades que envolviam ter um. O comportamento de Maria chegou a ser tão agressivo com o seu filho que ela precisou ser presa pelo Terceiro Reich na Áustria. Tudo isso em 1944. Então ela foi enviada para um campo de concentração, onde mais tarde ela foi libertada pelos aliados pós-guerra. Em meio disso tudo, Joseph Jr. foi deixado sozinho, pois seu pai havia falecido e sua mãe estava presa. Lembrando que neste período, Joseph tinha apenas 10 anos de idade e não tinha nenhum parente para cuidar dele, então ele foi levado para um orfanato. E lá falaram para ele que sua mãe havia morrido, o que ele descobriu mais tarde que era mentira, pois ela foi buscá-lo. Porém, o abuso de Maria com o seu filho Joseph acabou piorando, pelo fato dela ter passado esse tempo no campo de concentração. E ao completar 15 anos de idade, Joseph resolveu enfrentá-la. Nessa mesma época, Joseph desenvolveu parafilia, que são fantasias ou comportamentos frequentes, intensos e sexualmente estimulantes que envolvem objetos inanimados, crianças ou adultos sem o consentimento deles, ou o sofrimento e humilhação de si próprio ou do parceiro. Ele começou com o voyeurismo, ao vagar pelas suas esquinas em Amstetten, onde ele ouvia ruídos de jovens casais fazendo sexo. Joseph, revoltado com sua mãe, acabou trancando ela em seu próprio sótão, com as janelas fechadas com tijolos. Ela morreu em 1980 e na época Joseph acabou confessando para psiquiatras forenses que tudo que ele fez foi por vingança aos maus tratos que a mãe teria tido com ele. Detalhe que esse voyeurismo que Joseph passou a desenvolver só aumentaria, que é normal para psicopatas sexuais, fazendo com que ele se exponha em lugares públicos para mulheres e também fazendo que pudesse se tornar violento com profissionais do sexo. Em 1951, Joseph se mudou para uma cidade próxima ali de Amstetten, que se chama Linz, onde ele começou os seus estudos para se tornar um engenheiro, que naquela época, devido à Segunda Guerra Mundial, era uma área de muita demanda. 5 anos depois, ele conheceu sua futura esposa, Rosemary Barons. Nessa época, Rosemary tinha apenas 17 anos e eles se conheceram na empresa em que Joseph trabalhava como assistente técnico. Em 1963, Joseph e Rosemary já tinham se casado e já tinham 3 filhos.
2 meninas e um menino. Naquele mesmo ano de 1963, Joseph foi enviado para Gana pelo seu trabalho, ficando por lá durante 2 anos, assim retornando para casa em 1965. Ao voltar para o seu trabalho em Linz e em sua casa em Amsterdã, Joseph se mostrou ser uma pessoa muito autoritária. Não que ele não fosse antes, mas esse autoritarismo havia aumentado, se mostrando sempre muito estressado e não sabendo lidar com o crescimento dos filhos. Em 1966, nasceu Elizabeth Frizzell, e o nascimento de Elizabeth só trouxe mais estresse a Joseph. Assim, ele voltou com os seus hábitos predatórios sexuais que ele havia abandonado há algum tempo. Ele também costumava ir muito a Linz, que era onde ele trabalhava em seus dias de folga, falando que para ele sair de Amsterdã era como um lazer, até porque em Linz ele não era muito conhecido. Então, se ele viesse a fazer algo suspeito, ninguém acharia esquisito. Em 1967, ele seguiu uma mulher de um armazém até a sua casa e a abusou sexualmente em sua própria casa, segurando uma faca contra o seu pescoço com o seu filho dormindo ao lado. O tribunal lhe deu apenas 18 meses de prisão. E além disso, o sistema judiciário da Áustria eliminou sua condenação de estupro 10 anos depois, devido a uma lei. Isso mesmo, gente. Uma lei tirou do registro de Joseph que ele havia abusado daquela mulher em Linz. Em 1972, os Fritzells tiveram seu 7º e último filho, sendo agora 3 meninas e 4 meninos. A reputação de Joseph Fritzl só crescia como engenheiro. Então, ele decidiu investir comprando propriedades, dentro delas um restaurante, uma pensão e um hotel de 40 quartos. Ele teve um bom lucro por um tempo, mas depois de um tempo, um dos seus estabelecimentos, que era o hotel, não estava dando mais muito lucro quanto antes, e ele acabou pegando fogo misteriosamente. As autoridades nunca conseguiram provar que aquele incêndio teria sido proposital para conseguir o dinheiro do seguro. 6 anos depois, Joseph começou a desenvolver tendências obsessivas sobre sua filha Elizabeth, que na época tinha apenas 11 anos de idade. Ele exigia saber onde sua filha estava a todo momento e frequentemente a espionava. Na época, suas amigas chegaram a relatar que Elizabeth não gostava muito de ficar em sua própria casa, gostava muito mais de passar o seu tempo na escola. No final dos anos 70, Joseph conseguiu uma permissão legal do governo para construir o que ele denominava de adega subterrânea. Seus vizinhos observavam curiosos quando Joseph contratou vários escavadores que ficaram em seu quintal durante meses. Como um planejador preciso, ele pensou em cada detalhe. Havia inicialmente 2 portas de acesso. Uma porta com dobradiças pesadas e a outra com um metal reforçado, com concreto operável, comandado por um controle remoto. Um total de 8 portas deveriam ser abertas antes de chegar a essa adega subterrânea. A última porta, antes de chegar ao porão, em forma de tumba, a própria Elizabeth ajudou Joseph a instalar. Em 1983, Joseph terminou a sua construção, que ele dizia ser usada como armazenamento de uma oficina e também seu escritório. Elizabeth, que já estava cansada da obsessão de seu pai,
decidiu fugir para Viena com uma amiga, no dia 28 de janeiro de 1983. Porém, a polícia rapidamente a encontrou e acionou a sua família, assim esperando Joseph ir buscar Elizabeth até o local. E no caminho de volta a Amsterdã, Joseph chegou a prometer para Elizabeth que nunca mais deixaria que ela fugisse. Em 1984, Elizabeth chegou a comentar com seu pai que queria mudar para Linz. Sua irmã mais velha já morava lá e a intenção de Elizabeth seria mudar para Linz e estudar por lá. Joseph não gostou nem um pouco da ideia. Então, no dia 28 de agosto de 1984, Joseph chamou Elizabeth até o seu escritório para que ela o ajudasse na manutenção de uma porta. Só que no momento em que Elizabeth virou de costas para seu pai, ele colocou um pano com éter em seu rosto, fazendo com que Elizabeth ficasse inconsciente rapidamente. Foi aí que Joseph arrastou sua filha para o porão. Lá no porão, ele algemou Elizabeth em um anel que estava preso no chão. Aquele porão seria o único lugar em que Elizabeth estaria pelos próximos 24 anos. E Joseph, seu pai, começou com o seu plano de enganar a todos, principalmente sua família. Quando a mãe de Elizabeth, Rosemary, deu por conta que sua filha havia sumido, ela rapidamente acionou a polícia. Joseph, sempre muito tranquilo, decidiu falar para a polícia que sua filha havia relatado a ele que queria já fugir há algum tempo. Joseph também disse à polícia que sua filha teria relatado para ele que queria fugir para entrar em um culto satânico. Mesmo assim, as buscas foram começadas. Joseph, rapidamente, para confirmar a sua história, pediu para que Elizabeth escrevesse uma carta contando de sua fuga e falando que realmente se juntou a este culto. Depois disso, Joseph dirigiu 160 quilômetros para que pudesse enviar essa carta. Depois da chegada da carta em sua casa, sua mãe reconheceu a sua letra e acionou a polícia para falar sobre as novidades. A investigação acabou esfriando. Afinal, se ela mesma havia enviado a carta, por que continuar procurando? Joseph descia todos os dias às 9 horas para seu escritório, dizendo à sua família que estava apenas trabalhando. Ocasionalmente, Joseph também passava as noites em seu escritório trabalhando. Sua esposa nunca desconfiou, pois Joseph sempre foi muito trabalhador, enquanto a realidade sempre foi muito diferente. No mínimo, ele iria visitá-la 3 vezes na semana no porão, mas normalmente era todos os dias. Nos primeiros 2 anos, Joseph manteve Elizabeth sozinha no porão, enquanto ele mantinha as visitas noturnas para estuprá-la. Após esses 2 anos de cativeiro, Elizabeth acabou engravidando. Porém, após 10 semanas, ela perdeu o bebê por um aborto espontâneo. Porém, 2 anos depois, em agosto de 1988, ela acabou engravidando novamente. E nasceu então sua primeira filha, chamada Karsten. E 2 anos depois, seu segundo filho, chamado Stefan. Karsten e Stephanie também permaneceram no cativeiro com a sua mãe, e Joseph os mantinham levando porções semanais de alimento e água. Elizabeth tentou ao máximo que aquela situação se tornasse o mais normal possível, para que seus filhos não sofressem com as consequências.
Então ela passou a ensiná-los com a própria educação que tinha. Durante os próximos 20 anos, Elizabeth daria à luz a mais 5 filhos. Foi permitido que mais um ficasse com ela no porão. Outro acabou falecendo e os outros 3 foram levados para cima, na casa, junto com Rosemary e Joseph. Para esconder de Rosemary o que ele estava fazendo, Joseph encenou tudo. A cada vez, a criança era cuidadosamente enrolada em um pedaço de pano, juntamente com uma carta. Nesta carta, Elizabeth explicava que não tinha condições de tomar conta de seu bebê e pedia que seus pais o cuidassem. Os serviços sociais, na época, não questionaram o surgimento daqueles bebês e permitiram que os Fritzls ficassem com as crianças, afinal, eles eram os avós. O primeiro bebê levado para cima foi Lisa, que nasceu com problemas cardíacos. Com medo que sua família escutasse o bebê chorando por conta das dores, ele colocou o bebê na frente de sua casa com a suposta carta de Elizabeth. Em seguida, Lisa foi levada para o hospital, precisando passar por uma cirurgia de emergência. E segundo relatos, ela viveu uma vida normal na casa de cima, acreditando que Joseph era apenas seu avô. Enquanto isso, o cativeiro ficava ainda mais apertado. Joseph resolveu abrir mais espaço entre os quartos e desceu também uma geladeira, brinquedos que as crianças gostavam de brincar e até mesmo um peixinho. Elizabeth nunca deixou de cuidar de seus filhos, até criando uma rotina para eles, acordando todo dia no mesmo horário, tomando café da manhã e depois estudando. E tudo isso enquanto o seu pai ainda a abusava brutalmente em frente dos seus filhos. No dia 26 de janeiro de 1994, Mônica nasceu e também foi levada para a família de cima, igual Lisa. E durante todo esse tempo, Joseph recebia uma ajuda financeira do Serviço Social Austríaco, porque eles nunca pensaram em investigar mais a fundo a vida de Joseph, pois aquela denúncia que tinha em seu registro há alguns anos atrás tinha sido retirada por aquela lei. Em abril de 1996, Elizabeth deu à luz aos gêmeos Michael e Alexander. Michael teve vários problemas respiratórios e, ao invés de Joseph levá-lo ao hospital, ele preferiu deixar o menino morrer. Já Alexander foi levado para cima com suas irmãs mais velhas. Por volta dessa época, Joseph precisou fazer várias viagens de negócios, viagens que duravam semanas. E então ele deixou muitos alimentos, uma boa quantidade de água e suprimentos vitamínicos para sua família de baixo. Em 2002, Elizabeth deu à luz ao seu 7º e último filho, um menino chamado Felix. Acontece que Joseph gostava muito de Felix e queria fazer um plano para levar Felix também para a família de cima. Dessa forma, ele queria acabar integrando as duas famílias. Joseph estava planejando libertar Elizabeth em 2008, que era o ano que Felix começaria a estudar. Ele acreditava que a manipulação que ele tinha feito em Elizabeth ao falar que existiam várias armadilhas de gás subterrâneos e portas eletrificadas ali ao redor era o suficiente para que ela nunca contasse para sua família e a polícia sobre tudo que tinha ocorrido durante aqueles 24 anos. Porém, antes que ele conseguisse colocar o seu plano em ação,
Elizabeth implorou que ele levasse Karsten ao médico, pois ela estava muito doente. E mesmo achando arriscado, ele acabou aceitando. Então, ele tirou Karsten do cativeiro e levou ao hospital, lembrando que Karsten nunca havia visto a luz do sol, nunca havia saído do cativeiro. Então, Joseph chegou ao hospital com Karsten e um bilhete onde Elizabeth explicava todos os sintomas que Karsten havia tido até ali. Os médicos ficaram muito confusos com os sintomas que aquela menina tinha. Ela apresentava uma grave deficiência de vitamina D, apesar de todos os suprimentos vitamínicos e as lâmpadas que Joseph havia colocado no cativeiro, já para evitar isso. Karsten também havia perdido a maioria dos seus dentes e também tinha desenvolvido um hábito de arrancar tufos de seu próprio cabelo. Joseph apresentou-se como o avô de Karsten no hospital e os médicos falaram para que chamasse a mãe, pois eles precisariam de outras respostas que somente a mãe poderia responder. A polícia chegou a procurar pela Elizabeth e também chegou a fazer um comunicado pela televisão. O plano era de acusá-la de negligência severa se ela não aparecesse. Então, Elizabeth acabou vendo o anúncio pela pequena televisão que ela tinha no porão. Quando Joseph voltou ao cativeiro, Elizabeth disse que se ele não a libertasse, ela se mataria ali mesmo. Então, no dia 26 de abril de 2008, ele libertou Elizabeth. Ela foi imediatamente para o hospital e, ao chegar lá, a equipe do hospital ligou informando a polícia sobre sua suspeita chegada. Afinal, Elizabeth estava desaparecida há 24 anos, quando fugiu para entrar naquele culto satânico. E naquela mesma noite, ela foi presa para ser questionada. E somente depois da polícia prometer a ela que ela nunca mais iria ver Joseph Fritzl, ela contou tudo. Explicou que seu pai a manteve em cativeiro por 24 anos, onde ela teve 7 filhos. Ela disse também que ele a visitava todas as noites, forçando ela a assistir filmes pornográficos e depois abusando brutalmente em frente a seus filhos. Ela disse também que esses abusos começaram quando ela tinha apenas 11 anos de idade. Naquela mesma noite, a polícia prendeu Joseph Fritzl. Após sua prisão, as crianças do porão foram libertadas e Rosemary, quando soube de tudo o que estava acontecendo, ficou em choque e fugiu de casa. Ela supostamente não sabia o que estava acontecendo por todo aquele tempo logo abaixo de seus pés. E Joseph mais tarde acabou confirmando que ela realmente não fazia ideia. Os inquilinos que moravam no primeiro andar da casa dos Fritzls também não faziam ideia do que estava acontecendo a poucos metros deles, pois Joseph justificava qualquer barulho que vinha dali, dizendo que eram das tubulações e de um aquecedor velho. Joseph inicialmente se declarou inocente de todas as coisas que estavam lhe acusando, que eram o crime de estupro, cárcere privado e privação de liberdade. Enquanto isso, Elizabeth e seus filhos entraram em uma terapia intensiva e passaram a se acostumar com o mundo exterior. Elizabeth também preparou um documento em vídeo com duração de 11 horas, falando sobre tudo que tinha passado durante esses 24 anos. Esse documento foi exibido no julgamento, onde nenhuma imprensa e nenhum membro público
foram permitidos. Ela também compareceu em julgamento e enfrentou seu pai. Quando Joseph viu Elizabeth em seu julgamento, ele mudou sua confissão para culpado e chorou incontrolavelmente. No dia 19 de março de 2009, Joseph foi condenado. Sua pena foi de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade. Hoje em dia, Elizabeth vive sob nova identidade. Mora em uma vila austríaca secreta, apenas conhecida como Vila X. Essa vila vive em constante segurança, com várias patrulhas policiais em cada esquina. A família sempre se negou a dar qualquer tipo de entrevista, e embora hoje ela tenha cerca de 50 anos, sua última foto foi tirada quando ela tinha apenas 16 anos de idade. De acordo com as últimas informações, sua filha mais velha, Karsten, hoje estaria namorando, Stefan queria ser marinheiro mercante e os outros filhos estariam trabalhando na cidade de Amsterdã. E todos os esforços feitos para esconder todas as identidades da família foram feitos para que eles não sofressem muito mais após a libertação. Afinal, foram 24 anos de Elizabeth e muitos anos também de seus filhos. E o que ela menos queria naquele momento e pelo resto da vida são as mídias em cima. Joseph cumpre sua pena até hoje na Gastein-Eber, que costumava ser um mosteiro na Áustria, mas agora é uma prisão. As últimas notícias sobre Joseph é que sua saúde estava em constante declínio a partir de 2009. E esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu particularmente não costumo deixar o que eu acho aqui no final do vídeo, mas esse em particular é quase impossível não falar nada. Foi um caso que me deixou extremamente com raiva, com nojo, porque como uma figura paterna, né, um pai tá ali, era para ele proteger, para ele cuidar, para ele amar, e ele fez exatamente todo o contrário. E eu não entendo como pode existirem pessoas assim no mundo. É complicado a gente entrar nesse assunto, mas eu quero que vocês deixem o que vocês acharam aqui nos comentários, por favor. Tô gostando muito de ver a interação das pessoas que comentam aqui, das pessoas que me encontram e conversam comigo sobre. Então, muito obrigada mais uma vez. Peço que deixe o like, que se inscreva aqui no canal. E beijo, até o próximo vídeo.